días Muito bom dia para todos los presentes, para todos os presentes, ministros, ministros, hermanos irmãos de diferentes lugares de diferentes lugares presentes y también e un saludo uma saudação para o missionário Dr. Miguel Bermudes Marim, allá en la trilla lá em San Felipe, Trídia, Venezuela, São Felipe, Venezuela, los ministros que e os están allá ministros que reunidos estão ali reunidos en sus congregaciones, em suas congregações, allá presentes, lá presentes, y el reverendo e o reverendo Neudi Fermín Nudi Firmin, ministro lá en la trilla em Trídia, San Felipe, Venezuela, São Felipe, Venezuela, y e também extiendo mis saludos estendo minhas para todos saudações los ministros y sus para todos os congregaciones ministros e suas en congregações los diferentes países que están conectados con nos esta- diferentes países que estão conectados com essa atividade. Que Dios les bendiga Que grandemente Deus lhes abençoe grandemente y los abra el entendimiento e nos abra o y entendimento las escrituras e as para Escrituras comprender el tiempo para en que compreender o estamos tempo viviendo. em que estamos vivendo. Mi agradecimiento a todos O meu los que agradecimento a todos os que estão están respaldando el proyecto de la respaldando o projeto da Grande Carpa Catedral. Catedral. Que Dios les bendiga Que Deus lhes grandemente, abençoe grandemente, les prospere lhes espiritualmente, prospere espiritualmente materialmente e materialmente y les use grandemente su e lhes obra use grandemente em sua obra nesse tempo y les final recompense e lhes recompense no reino de Deus grandemente grandemente cuando el reino de Dios quando o reino de esté Deus establecido esteja estabelecido na terra, en nombre del Señor no Jesucristo. nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Ahora leemos en San Mateo capítulo Agora leiamos em 17, São Mateus, capítulo 17, verso 1 en adelante, versículo 1 em diante, y también leeremos e vamos ler também en el capítulo 16, no verso capítulo 27 al 16, versículo 28 27 ao de San 28 Mateo. de São Mateus. Dice así San Mateo 20, Diz assim, São 16, Mateus verso 27 al 28, 16, versículo porque 27 a el hombre 28, vendrá en la gloria de su Padre, porque o Filho do Homem advia na glória do seu Pai com os seus y anjos, entonces pagará e então retribuirá a cada um conforme as suas obras. de cierto os digo Em que verdade algunos vos digo que de há los que están aquí uns que no gustarán la muerte, dos que aqui se encontram que de maneira nenhuma passarão pela morte até que vejam vir o Filho do Homem em seu reino. y pasamos al capítulo E passamos ao 17, capítulo 17, comenzando en el verso começando no versículo 1. 6 días después, Jesús 6 tomó dias Pedro, depois tomou Jesus Jacobo, consigo a João, Pedro su hermano, e aos irmãos Tiago e João e os levou em particular a um y alto se monte transfiguró delante de ellos, e foi transfigurado diante deles. O seu rosto resplandecia como o y sus sol vestidos se hicieron e as suas blancos vestes tornaram-se branca como a y luz. aquí E eis que lhes apareceram Moisés e Elias falando com ele. entonces Pedro Então dijo a disse Jesús, Pedro a Jesus: Senhor, bom é que estemos estarmos aqui. Se queres, farei aqui 3 tendas. una para ti, Uma será tua, outra para Moisés e outra para Elías. para Elias. Mientras él aún Falava hablaba, ele ainda una nube de luz los quando uma cubrió, nuvem luminosa os y envolveu, una voz e de eis la vindo nube da nuvem uma voz que dizia: Este es Este mi hijo é o amado, meu filho amado, en que tengo em quem complacencia. me comprazo. A él A ele ouvi. Que Deus bendiga Que nuestras Deus almas con su abençoe nossas palabra. almas com a sua palavra e nos permita entendê-la. Nuestro tema para O esta nosso ocasión, tema escuela para essa bíblica, ocasião de escola bíblica es la trayectoria del é ministerio a de trajetória do ministério de Elias Elías 5 veces. por 5 vezes. Pueden tomar asiento, Podem si se quieren sentar, apuntar. queiram ter a bondade. El ministerio de Elías O ministério de Elias
repite se repete en la Escritura na Escritura en diferentes ocasiones. em diferentes ocasiões. Son 5 veces São 5 vezes que el ministerio de Elías es que o manifestado. ministério de Elias é manifestado na terra. La primera ocasión fue en Elías Tisbita, A primeira ocasião foi em Elias Tisbita, ungido com o Espírito de Deus, o Espírito Santo, el cual operó ese o ministerio qual operou esse ministério en Elías Tisbita. em Elias Tisbita. Es el Espíritu Santo É operando o Espírito Santo operando esse ministério que esse operó ministério en Elías Tisbita. que operou em Elias Tisbita. Luego lo encontramos Depois encontramos esse ministério de Elías, esse ministério de Elias por segunda vez por segunda vez en Eliseo, em Eliseu, sucesor de Elías sucessor de como Elias, profeta. como profeta. Cuando Elías fue Quando Elias al otro lado foi ao outro lado del Jordán, do Jordão, antes de pasar le dice a Eliseo, antes de passar, disse a Eliseu: pide lo que quieras peça o que queres, y de lo que o quieras. que quiseres e o que Eliseu quiseres. dijo, "Yo E quiero Eliseu una doble disse: porción eu quero uma porção del dobrada Espíritu que está en ti". do Espírito que está em ti. Ese supo pedir, Este ese soube tenía su pedir. mente Esse y su mirada tinha na enfocada sua mente en el programa divino. o seu olhar focado no programa divino. Não pediu milhões de No dólares, pidió oro, ni não plata, pediu ouro, não sino pediu prata, mas una doble porción uma del porção Espíritu dobrada do Espírito en que Elías. estava em Elias. Elías mismo dijo, Elias mesmo disse: cosa difícil has coisa pedido, difícil tu pero si pediu, me ves cuando mas yo se me sea veres quando eu tomado for de entre ti, tomado de ti, te será concedido. te será concedido, senão No te será concedido. não te será concedido. Una doble porción. Uma porção dobrada, Tipo y figura tipo e figura del ministerio de los olivos do ministério das duas oliveiras para el tiempo final. para o tempo final. Tipo y figura de lo que fue mostrado Tipo e figura do que foi en el monte mostrado de la transfiguración. no Monte da Transfiguração, Moisés y Elías hablando Moisés con e el Señor Elias falando com o Senhor en esa visión que le fue mostrada nesta visão que foi a los mostrada apóstoles, aos apóstolos, donde está mostrada la venida del Señor con onde sus está ángeles. mostrada a vinda do Senhor com seus Sus ángeles anjos, son e os seus anjos são Moisés y Elías. Moisés e Elias. Los dos olivos, As duas oliveiras de Zacarias, capítulo 4, versos 11 versículo al 11 14, ao 14, y Apocalipsis, e capítulo Apocalipse, capítulo 11, 11, verso 1 versículo 1 al 14. ao 14. Esos son los ministerios Estes de são os Moisés y Elías, ministérios de Moisés e Elias, prometidos para serem manifestados en el tiempo final. no tempo final. Una doble porción Uma ministerial dupla porção ministerial del Espíritu de Elías do Espírito de Elias está prometido está prometido para este tiempo final. para esse tempo final. Por lo tanto, Portanto, aquello que sucedió allá con Eliseo pidiendo aquilo que recibiendo aconteceu una lá porción, com Eliseu pedindo tipo y figura uma dupla porção é del tipo e ministerio figura de los dos olivos, do ministério de Moisés e Elias el tiempo final. para o tempo final. Porque en el monte de la transfiguración Porque no Monte da Transfiguração aparecieron apareceram Moisés y Elías Moisés e hablando Elias con Jesucristo falando com Jesus con Cristo relación a su ida a Jerusalén. com relação à sua ida a Jerusalém. Allí está mostrado Ali está mostrado el programa divino o programa divino de la venida del Señor da vinda do Senhor com os seus anjos para enviarlos para enviá-los y llamar y juntar e chamar e juntar 144 mil hebreus, 12 mil de cada tribo. Pero antes el Señor llama y junta Mas antes o Senhor chama e junta os escolhidos da sua en igreja este tiempo final. nesse tempo final Completa su iglesia, e completa a sua igreja, le da la fe para ser transformados lhe dá fé para serem transformados, o qual gira em torno de la venida del Señor da con sus vinda do ángeles, Senhor com os seus anjos, la cual gira alrededor o qual gira em del torno séptimo sello, que es la do venida del sétimo Señor, selo, que é a vinda do Senhor, y su voz
e a sua voz, clamando como quando ruge um leão, em Apocalipse capítulo 10, fala, e o que fala é a revelação do sétimo selo, a revelação da vinda do Senhor com os seus anjos para o tempo final, o qual, ao ser revelado à igreja do Senhor Jesus Cristo, lhe dará a fé para ser transformados e levados com Cristo à ceia das bodas do Cordeiro, ao céu, à casa do nosso Pai Celestial. Esse é o programa divino contido no sétimo selo, que é revelado em Apocalipse capítulo 10, depois que o sétimo selo é aberto, em Apocalipse capítulo 8, e é dito a João: não escrevas o que os trovões falaram. No capítulo 8 e capítulo 10 está o mistério do sétimo selo, o mistério da segunda vinda de Cristo, com os seus anjos, com os dois ungidos, com Moisés e Elias, que são os ministérios que chamarão e juntarão 144.000 hebreus, 12.000 de cada tribo. O que é o sétimo selo? Para a igreja do Senhor Jesus Cristo, a vinda do Senhor é o sexto selo para os judeus, os ministérios das duas oliveiras, os ministérios de Moisés e Elias para os judeus. Aí está o mistério correspondente a esse tempo final, que será revelado à igreja do Senhor Jesus Cristo para obter a fé, para serem transformados e levados com Cristo à ceia das bodas do Cordeiro. Agora, a trajetória do ministério de Elias por 5 vezes estão na Escritura. A primeira foi em Elias Tisbita, a manifestação desse ministério do Espírito Santo, operado em Elias Tisbita. Depois, a segunda vez que esse Espírito que estava em Elias Tisbita foi manifestado pela segunda vez, foi em Eliseu com uma porção dobrada. A terceira vez, na trajetória do ministério de Elias, a terceira ocasião foi em João Batista, do qual Cristo disse: ele é aquele Elias que havia de vir. Capítulo 17 de São Mateus, versículo 1 ao 13. Depois, a quarta ocasião, na qual o espírito ministerial de Elias é manifestado na terra, é no meio do cristianismo, no reverendo William Branham. Essa é a quarta ocasião do ministério de Elias operado em um homem no meio da raça humana, precursando a segunda vinda de Cristo, assim como João Batista precursou a primeira vinda de Cristo. Depois, a quinta ocasião na qual o ministério de Elias é manifestado, é na manifestação das duas oliveiras, que são Moisés e Elias. Esses ministérios serão manifestados nesse tempo final para chamar e juntar 144.000 hebreus, 12.000 de cada tribo. Essa é a trajetória do ministério de Elias por 5 ocasiões. Assim como veio
no início, com Elias Tisbita e depois com Eliseu, o qual se conheceram, e Eliseu foi o sucessor de Elias. Por isso os filhos dos profetas, quando viram que Elias se foi, cruzou o Jordão com Eliseu e foi arrebatado ao céu em um carro de fogo, ou disco voador, como atualmente o chamam. Eliseu depois, com o manto de Elias que tinha caído, pega o manto de Elias que tinha caído e o dobrou como Elias tinha feito, feriu as águas do Jordão e abriram-se como havia se aberto quando Elias abriu com o seu manto para cruzar do outro lado. Os filhos dos profetas disseram: o espírito de Elias repousou sobre Eliseu. E é assim, cada vez que aparece um homem no qual está se cumprindo a manifestação de Elias, do espírito ministerial de Elias, aí é um momento importante na trajetória do ministério de Elias por 5 vezes. A quinta ocasião é para esse tempo final. E essa manifestação de Elias por quinta ocasião vem acompanhada com a manifestação de Moisés. Esses ministérios são os ministérios de Zacarias, capítulo 4, versículo 1 ao 14, mencionados como as 2 oliveiras, os 2 candeeiros, as 2 oliveiras de Apocalipse, também capítulo 11, versículo 1 ao 14. Portanto, estejamos preparados, porque o que é a vinda do Senhor para o último dia, para o cristianismo, é o 6º selo, a vinda de Moisés e Elias para os judeus. Na trajetória do ministério de Elias por 5 ocasiões. Estamos no tempo na qual os judeus vão ver e recebê-lo. Elias, na sua quinta manifestação ministerial, acompanhado com Moisés, com o ministério de Moisés, para o tempo final. Foi isso que foi mostrado no Monte da Transfiguração, o qual é a visão da segunda vinda de Cristo, com os seus anjos, os quais são Moisés e Elias. Por isso, em São Mateus, capítulo 24, versículo 30 ao 31 diz: então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem, e todos os povos da terra se lamentarão, e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu, com poder e muita glória. E ele enviará os seus anjos com grande clangor de trombeta, os quais reunirão os seus escolhidos dos 4 ventos, de uma a outra extremidade dos céus. O Filho do Homem, em sua vinda no tempo final, envia os seus anjos, as 2 oliveiras, Moisés e Elias, as 2 oliveiras de Zacarias, capítulo 4, que são as 2 oliveiras, as mesmas 2 oliveiras de Apocalipse 11, para chamar e juntar 144.000 hebreus, 12.000 de cada tribo.
quando vocês vejam os hebreus, os judeus, procurando Moisés e Elias, aos dois ungidos, lembrem, eles vão estar presentes nesse tempo final, sendo enviados pelo Filho do Homem, conforme como está prometido. Aí está o mistério da vinda do Senhor para os judeus, e aí está o mistério da vinda do Senhor para a igreja do Senhor Jesus Cristo. Mistério que tem se mantido em silêncio por milhares de anos. Esse é o maior mistério da Bíblia. Por isso, no capítulo 8 de Apocalipse, quando o sétimo selo foi aberto, houve silêncio no céu como que por meia hora. É que esse mistério é para ser revelado à igreja do Senhor Jesus Cristo e não pode ser revelado até certo tempo, para que não tenha imitações, porque tem muitos imitadores sempre que tentam tomar vantagem, perverter a verdade divina para o tempo na qual eles vivem. Portanto, esse mistério da vinda do Senhor com os seus anjos ainda está em segredo, sem identificar ainda esse mistério, para que não tenha imitações. E esse mistério será aberto na trajetória do ministério de Elias por quinta ocasião, porque os anjos que o Filho do Homem envia para chamar e juntar os escolhidos são 144 mil hebreus, 12 mil de cada tribo, e os anjos são as duas oliveiras, o ministério de Moisés e Elias, chamando e juntando aos escolhidos do povo hebreu. E no tempo final, o Filho do Homem chama e junta os escolhidos da sua igreja e lhes dá fé para serem transformados e raptados e ressuscitar os mortos crentes em Cristo em corpos glorificados e eternos. E quando todos estejamos transformados em corpos novos, eternos, imortais e jovens por toda a eternidade, seremos arrebatados com o Senhor para irmos à ceia das bodas do Cordeiro, a casa do nosso Pai Celestial. Isso é o que a Bíblia nos ensina para esse tempo final. E temos que ser realistas e conhecer quais são as promessas divinas para a sua igreja, para esse tempo final. Deus lhes abençoe e guarde a todos vocês.